Mais Geek começando e hoje trazendo para vocês uma entrevista muito especial. Pois é, gente, em preparação ao lançamento de Jujutsu Kaisen Zero nos cinemas, nós aqui, olha, primeiro vamos torcer, né? Cruzar os dedos que agora vai esse filme. Agora vai, pelo agora amor vai. de Deus. Mas a gente preparou 2 entrevistas e a primeira delas é com o Pedro Alcântara, que é o dublador do protagonista Yuta Okkotsu. E além de dublador, o Pedro também é diretor de dublagem. Eu não queria fazer muito spoiler na entrevista, mas ele foi o diretor de JoJo's Bizarre Adventure, veja só. Então tem muita coisa pra vocês verem aí e curtir, espero que vocês gostem. Outro lugar que tem muita coisa pra vocês verem, estou encarnando Haterman aqui Boa. agora. Boa! É no Sensacional. portal Geek Here, geekhere.com.br, lá tem entrevistas, tem podcast, tem matéria, tem review, tem um monte de coisa, gente. Qualquer coisa ali vai ser digna de uma atenção sua. Exatamente. E agora, ó, sem mais delongas, vamos pra entrevista com o Léo, que ele que fez a entrevista. Vamos lá. Olá, eu sou o Léo Kitsune, tô aqui de correspondente do Mais Geek e hoje eu tô falando com o Pedro Alcântara, diretor de dublagem, dublador, e aqui ele tá pra falar do papel dele em Jujutsu Kaisen Zero como o Yuta, o protagonista de um filme, de anime. Eu acho muito legal, você deve estar achando muito legal também. Eu tô muito feliz e tô muito empolgado. Foi um projeto muito legal de participar e eu fui pego de surpresa. Eu não sabia que eu era uma opção pro papel. Isso é curioso também, né? Porque assim, esses tempos, a gente tá aqui na casa do Pedro. O Pedro, nesses tempos de pandemia, dirigiu muito e dublou muito aqui da própria casa, né? Sim, eu dublei e dirigi dublagem remotamente por muito tempo. Agora eu tô dirigindo dublagem presencialmente e continuo dublando remotamente quando existe essa necessidade. É, e que esses tempos horrorosos, né, acabaram forçando uma adaptação que é uma coisa, no fim das contas, benéfica, né? Esse crossover regional. A dublagem do Jujutsu é uma dublagem do Rio. E aí você foi escolhido aqui como um dublador de São Paulo para fazer um papel principal no filme. Você acha que a sua escolha pro filme teve a ver com isso? Com uma diferença de voz para dar uma diferença pro resto do elenco que já estava estabelecido? Você acha que teve alguma coisa desse tipo para esse papel? Eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que a possibilidade maior de misturar elenco das duas praças, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro, sem precisar recorrer a viagens de avião, é uma coisa muito positiva para os dubladores, para o público, para os trabalhos que vão ter elencos mais diversos. Vozes diferentes interagindo, né? Você usa muito isso nas suas direções, eu suponho, a essa altura, né? Eu gosto de brincar bastante com sotaques diferentes, jeitos diferentes de falar, para que isso seja assimilado na obra. Então, esse personagem fala de um jeito e ele vai contracenar com alguém que fala de um jeito completamente diferente. É claro que a gente tem atores que são muito competentes e conseguem fazer esse trabalho, mas eu posso ir além e colocar pessoas com sotaques diferentes para interagir, ou levar isso em consideração, ou fazer exatamente o contrário quando eu tô falando de gerações diferentes de personagens, Também. de famílias, todo mundo falando igual. A gente aqui tá praticamente, obviamente, já falando de Jojo. O Pedro é o diretor do Jojo, como diretor de dublagem, que usou dubladores de vários lugares. O Guilherme Briggs tá numa temporada também, num certo Sim. período de tempo. Eu usei o Guilherme Briggs para fazer o Joseph jovem e o Mauro Ramos, que também é do Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo, para fazer o Joseph mais velho. Na parte 3, que a gente tem personagens de várias nacionalidades diferentes, eu coloquei dubladores do Rio e de São Paulo para contracenarem de maneira que cada um falasse de um jeito mesmo. Muito legal. Agora, voltando a Jujutsu Kaisen Zero, você já conhecia Jujutsu antes de ser chamado para esse papel do Yuta? Eu já tinha ouvido falar, eu tenho vários amigos que são muito fãs, mas eu tava enrolando pra começar a assistir. E aí quando o Léo Santos, que foi quem dirigiu esse filme e que dirigiu a dublagem do anime, comentou comigo que eu ia fazer o filme, eu falei, agora eu preciso assistir, né, pra conhecer esse universo. Mesmo sabendo que o filme se passa antes da primeira temporada, então você pode assistir o filme sem ter visto o anime, que dá pra entender, inclusive é uma porta de entrada bem legal. E aí eu comecei a assistir o anime, eu vi os primeiros episódios e achei muito legal e fiquei mais feliz ainda de poder fazer parte desse projeto.
Pro Yuta, que tipo de preparação você teve que fazer, assim? Porque ele é um personagem dentro de um anime tão high energy, né? Tanta energia. Ele é um personagem muito mais contido, né? Dentro da energia daquele anime. Como é que foi pra você dublar o Yuta? Bom, o Léo foi me orientando, me explicando como era o personagem. Logo de cara eu percebi que ele era bem diferente do que já tinha sido apresentado no anime. Ele vai para um caminho completamente diferente. Mesmo tendo algumas questões parecidas, ele lida com esses problemas de outro jeito. Então foi uma questão de ouvir bastante, prestar bastante atenção no original, ouvir, claro, as orientações ali do Léo e não me deixar levar pelo que eu já tinha visto do anime, que vai por um caminho um pouco diferente. Me parece que a energia especificamente desse personagem é uma outra bem afastada. É outra coisa. Inclusive a interação dele com os personagens tipo o Panda é bem legal. Não sei se vocês já assistiram Jujutsu. Jujutsu é muito bom. Sim. Conseguiu assistir a série agora? Ainda não? Não deu tempo? Ainda não terminei, então sem spoilers, por favor. O Panda morre. Eu não sei, eu não vi a série. Todo mundo morre um dia. Todo mundo morre um dia. Tem uma questão muito de morte nesse anime. Enfim. É um pouco pesado isso aí. É um pouco pesado. Você achou esse filme pesado? O que você achou do filme depois de dublar ele? Olha, esse filme é realmente bem pesado. Ele trata da questão da morte, a espiritualidade de uma forma bem madura e tem umas reflexões bem legais sobre sentimentos, sobre como o amor perdura e é bem legal, é muito pesado, mas também é muito bonito. O Yuta, obviamente, você tem uma carreira muito longa na dublagem, o Yuta tá longe de ser o seu primeiro protagonista, nem primeiro protagonista de anime ele porque você já fez, no mínimo, aquele Tonikawa e o Detetive Conan, né? Sim, eu dublei o Detetive Conan nos longas animados parece que tem live action de Detetive Conan, não que eu saiba. Deve ter, eu só não sei. Alguém já deve ter feito. Ou alguém deve estar pensando em fazer. Mas todos os longas de Detetive Conan que vieram pro Brasil têm a minha voz. Olha, ele é o voz oficial do Detetive Conan, que tem em vários lugares separados por aí. Agora, pra cinema, esse é o seu primeiro protagonista ou não? Você já fez algum protagonista de dublagem que vai para a tela grande? Já tinha feito alguns protagonistas e personagens de destaque no cinema, principalmente quando eu era mais novo, porque a gente dublava muito aqui em São Paulo os filmes que iam pro Festival Internacional de Cinema Infantil. Acho que um dos desenhos mais legais que eu dublei quando eu era pequeno foi A Profecia dos Sapos, que é uma animação francesa muito legal. Mais recentemente eu dublei o protagonista de Família Monstro 2, que foi para os cinemas no final do ano passado, e agora tem o Yuta. Olha, o Yuta, como é que foi a recepção dos fãs? Porque Jujutsu é um dos animes mais populares dos últimos tempos. O Jujutsu Kaisen Zero tem muita expectativa, ele tem um mangá próprio que as pessoas já gostam muito, tá lindo, obviamente. Tá muito bonito. Quando saiu a notícia de que era você, o pessoal deve ter pirado, porque você tem muitos fãs já, né, na internet. Eu tava me segurando pra contar, eu tava doido pra poder divulgar. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que a gente ia poder divulgar antes do filme, porque normalmente a gente não pode falar nada a respeito. Só pode falar quando lança no depois dia, do lançamento. Né? Inclusive, alguns projetos de dublagem e localização, dependendo de como o cliente quer, a gente não pode falar nem depois. Sei. Já passei por isso, é uma loucura. Mas, então é muito legal a gente poder divulgar, é muito legal que a Crunchyroll tem essa forma de trabalhar que valorize não apenas o projeto em si, como a dublagem, que acaba fazendo parte do projeto e é importante pro público de modo geral. Então, quando foi divulgado, foi uma alegria muito grande. Algumas pessoas que já estavam imaginando que eu poderia dublar esse personagem ficaram muito felizes. As pessoas que ainda não tinham a menor ideia, parece que gostaram também. Eu fico muito feliz, porque eu adorei fazer esse trabalho. Então, que bom que as pessoas gostaram. E é você ligado a mais um dos grandes projetos dos últimos tempos do carinho dos fãs. Como a gente já falou, Jojo é uma coisa gigante.
E você é hiper respeitado por Jojo, né? Eu acho que é um dos projetos mais legais. Eu estou aqui especificamente para fazer o Pedro ficar com vergonha. Ah, mas isso não é difícil. Esse é o meu estado natural. Esse é o meu segredo. Eu tô sempre com vergonha. Mas acho que pelo Jojo é uma repercussão bizarra. Desculpa. É uma repercussão bizarra do Jojo. O tanto que o pessoal fica na expectativa. Eu não vou nem te colocar em sinuca de bico aqui pra falar de próximos passos do Jojo. Mas a expectativa Eu não sei de nada. né? Mas a expectativa do pessoal é sempre enorme, né? Sempre que sai alguma coisa, todo mundo vai à loucura, né? Eu acho que esse foi o trabalho de maior alcance que eu fiz nos últimos tempos. Eu já tinha noção de que quando fosse lançado ia ser uma comoção muito grande, ia ter uma comoção muito grande do público, porque é um anime que tem uma legião de fãs enorme e o pessoal queria uma dublagem há muito tempo. Então foi muito interessante ver cada parte sendo lançada e vendo as pessoas acertando as vozes que cada personagem teria, ou errando e ficando satisfeitas. Caramba, eu não esperava que fosse fulano fazendo tal personagem. Mas ficou ótimo. E ficou muito legal, isso foi muito bom. Agora, com o Jojo, você tá com um cuidado muito específico, você tá lá em cima da adaptação, do texto e tudo mais. No Jujutsu, você só foi chamado pra dublar. Só dublei. Muito mais tranquilo? É muito mais tranquilo. Tanto dublar quanto dirigir dublagem são trabalhos que eu amo fazer, são muito satisfatórios. Você tem esse negócio de eu gosto mais de um ou de outro? Acho que não. Eu gosto de fazer os dois trabalhos, mas é uma coisa muito diferente. Quando eu vou dublar, eu sei que a preocupação maior é de outra pessoa, eu não preciso ficar pensando em resolver várias coisas. Tenho que tomar muito menos decisões, então é bom pra descansar um pouco a cabeça. O Yuta foi um trabalho tranquilo pra fazer? Qual nível de dificuldade você diria pra entrar nesse personagem? Eu acho que... Olha só, como o filme é muito bom, isso acabou facilitando o meu trabalho, porque a forma como o personagem é apresentado funciona muito bem. Então acabou sendo mais fácil para entrar no personagem, entender as motivações dele, porque a animação é muito bonita, a trilha sonora é muito legal, os diálogos são muito bem escritos, é tudo muito imersivo. Então isso ajudou bastante nesse trabalho. É um personagem que te deu trabalho como ator, no sentido de você ter que fazer uma variação muito grande ou de voz, ou de emoções, o caminho que ele passa pelo filme todo, sem spoilers, óbvio? Eu acho que eu não tenho como responder isso sem estragar a experiência de quem não viu o filme ainda. Não dá nem pra fazer uma explicação hiper genérica? Ou você vai cair numa resposta de sim ou não? Sim, foi. É complicado, é complicado. Bom, pra encerrar então, já que a gente não pode falar muita coisa, porque você pode ir no cinema e assistir Jujutsu Kaisen 0. Um último recado pros fãs de Jujutsu, pra eles assistirem o filme, o que eles podem esperar desse filme e do seu trabalho e do trabalho de todo mundo? Bom, os fãs podem esperar uma dublagem muito caprichada, feita por gente que ama o que faz e que se dedicou muito a esse projeto. Vocês vão ver ali alguns rostos conhecidos, alguns amigos antigos ali do anime e uma história completamente nova e diferente do que vocês já viram na primeira temporada. Então é isso, eu tive aqui com o Pedro Alcântara, o dublador do Yuta Okkotsu. Muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Eu que agradeço pela entrevista. E é isso aí, gente. Obrigado. Vai daí mais geek. Falou. Nossa, muito bacana essa entrevista. Tinha muita coisa ali que eu não fazia ideia, Thaís. Eu acho legal ele ter mencionado essa questão. Claro, a pandemia foi terrível, mas pelo menos assim, com essa coisa de home office possibilitou, como ele disse, você poder interagir com outros dubladores de casa. Então, como ele disse, regiões, né? Gente do Rio de Janeiro, dublando com gente de São Paulo, facilitou muito, né? Muito da hora isso. Duas coisas me chamaram muita atenção nessa dublagem. A primeira, nessa entrevista, quer dizer, a primeira é como o Pedro é parecido com o Yuta. Né? No jeito, sabe? Ele é muito calminho. E a segunda é que eles pareciam crianças grandes naquele sofazão.
O Leonardo e o Pedro, isso aí só faltava os pezinhos ficar assim. Rá-Tim-Bum. Olha, Mas ficou muito legal, ficou muito legal. Eu acompanhei essa entrevista na íntegra porque eu estava ali atrás do Corrai que estava filmando junto com o Léo. E assim, ele é um amorzinho de pessoa, recebeu a gente super bem lá na casa dele. E aquele sofá é retrátil, por isso que é grandão daquele jeito. Eu fiquei curioso pra saber como é o jeito dele de dirigir. Na direção de uma dublagem, sabe? Olha, realmente vai ter que perguntar pra ele uma segunda vez aí, não é mesmo? Meus amores, a gente vai pra um rápido intervalo e quando a gente voltar tem mais uma entrevista pra vocês agora com o diretor de dublagem, Leonardo Santos. Não saiam daí.